Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família. Que o Senhor nosso Deus ilumine seus passos, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Dr. Marcos José do Rio de Janeiro e hoje vamos tratar de um assunto a respeito de João capítulo 5, versículo de número 39. Você já deve ter lido este texto ou ouvido falar dele. Vamos examinar hoje este texto. O capítulo 5, versículo de número 39, diz assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Preste bem atenção. O que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui? No capítulo 5, o Senhor Jesus curou uma pessoa paralítica. É o texto de paralítico de Betesda. E ele fez isso num sábado. E então começou a haver uma repercussão muito grande. Está lá no capítulo 5, versículo 10. Disseram, os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, para ele é sábado, não te é lícito levar a cama, porque o Senhor Jesus disse para ele, depois que ele foi curado, levanta-te, toma tua cama e anda. Então, as pessoas que estavam ali, os judeus, por haverem visto na palavra de Deus, na Torá, que o sábado deveria ser guardado, então eles proíbem aquele homem que foi curado de ser alguém que mostrasse o milagre levando aquela cama para casa. Ele levou aquilo dali como prova de que um dia ele esteve nela e não mais precisava estar nela porque havia sido curado. Então o Senhor Jesus mandou ele levar aquela cama onde ele estava acamado, como testemunho de que um dia ele esteve ali e não precisava mais dela. Ele é um testemunho para a sua vida, para as pessoas que ouvissem o milagre que ele contava a respeito do que o Senhor Jesus fez por ele e também para que ele se lembrasse de onde Deus o tirou. Logo adiante, o Senhor Jesus, ele se declara filho de Deus. Algumas pessoas ficam dizendo, Jesus nunca disse eu sou. Mas aqui ele mostra ser ele o filho de Deus. Ele diz, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então o Senhor Jesus dá vida àqueles que ele quer. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então aqui está mostrando a divindade do Senhor Jesus e ele se mostra o Filho de Deus. Ele disse, versículo 17, Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele disse isso porque o Senhor, nosso Deus, mandou guardar o sábado, porém, como Deus, todos os sábados iria descansar. Ele só descansou no início, na criação. Se todo sábado Deus fosse descansar, então tudo pararia no mundo. Não haveria livramentos, não haveria respiração, não haveria nada, Porque Deus está descansando. Então, o caos iria acontecer. As coisas não iriam continuar funcionando perfeitamente porque Deus simplesmente estaria descansando. Então você nota que Deus só descansou no princípio. E aqui o Senhor Jesus disse que o Pai trabalhava até agora e ele também. Então o Senhor Jesus se declarando Filho de Deus e mostrando que Deus estava trabalhando e o Senhor Jesus também. Então não haveria ali desculpas para dizer que Deus está descansando. Nós devemos descansar porque Deus está descansando. Não, Deus descansou. Foi lá no princípio, quando ele criou o céu e a terra.
E você observa aqui no versículo 22 que o Senhor Jesus declara que o Pai não julgará, mas entregou para o Senhor Jesus, o Filho, o poder de julgar. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Juízo aqui é o poder de julgar. Então você vai observar que o Senhor Jesus se mostra como aquele que é a solução para livrar o ser humano da condenação, porque para isto as Escrituras apontavam para o Messias, chamado em hebraico Mashiach, não é? Aquele que viria para poder então salvar a humanidade. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem enviou o Senhor Jesus foi Deus o Pai, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus mostrando que Ele é aquele que livra a pessoa da condenação, porque Ele é aquele que tem o poder de dar a vida e de tirar. Assim como o Pai ressuscita dos mortos e os vivifica, ou seja, dá vida novamente, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então o Senhor Jesus também tem poder para dar a vida e tirar a vida, para ressuscitar as pessoas da vida a quem Ele quer, porque Ele é Deus, assim como o Pai. Você vai ver que o Senhor Jesus, a todo momento, Ele está mostrando para as pessoas de que Ele é aquele que Deus, o Pai, enviou para a humanidade. Porém, as pessoas não estavam recebendo Ele, assim como Deus, o Pai, o enviou. Olha o que ele disse: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. O Senhor Jesus veio para ser a testemunha fiel de Deus. E quem testemunhou a respeito do Senhor Jesus foi João o Batista. Só que as pessoas não estavam crendo e a todo momento o Senhor Jesus estava dizendo, versículo 37, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Então, o Senhor Jesus estava mostrando e dizendo através de suas palavras que ninguém jamais conseguiu ver a Deus. Olha aqui, ó, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então, o povo ali não ouvia a palavra de Deus e nem havia visto Deus, mas quem estava vendo o Senhor Jesus, este estava vendo Deus, porque o Senhor Jesus é Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14. João capítulo 14, versículo de número 8, Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então você conferiu ali que o Senhor Jesus, ele estava dizendo que aqueles que poderiam vê-lo estavam vendo o Pai, porque ele e o Pai são um em concordância. São três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas concordam como o único e verdadeiro Deus, que é um título dado para aquele que é o Deus único e verdadeiro. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, o Shema Israel, que significa ouve, Senhor vosso Deus é o único Deus, né? Ouve, pois. Então preste atenção. Shema Israel significa ouve Israel. O Senhor Jesus estava dizendo que eles não estavam crendo, porque eles não estavam considerando o Senhor Jesus como Deus. E por isso o Senhor Jesus disse que o povo não ouvia a palavra de Deus, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, ou seja, Deus enviou ao Senhor Jesus,
não credes vós. O povo não estava crendo no Senhor Jesus. O que aconteceu? O Senhor Jesus foi e disse aqui, vou começar aqui para você poder entender o 39. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nos escritos de quem? De Moisés. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu que viria alguém que faria os sinais e que seria profeta como foi Moisés. Vamos conferir. Deuteronômio, Devarim, capítulo 18, versículo 18. Vamos começar no versículo 15, olha aqui a promessa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Olha o que Moisés disse. Ouçam ele. Versículo 18. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu. Deus dizendo para Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então você conferiu lá em Deuteronômio capítulo 18 que aquela palavra era profética apontando para o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele disse, o que ele falou? Capítulo 5. Versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então o Senhor Jesus estava dizendo que as escrituras apontavam para ele. E foi o próprio Moisés quem foi usado por Deus para escrever a respeito da vinda do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava dizendo, se vocês não creem naquilo que Moisés escreveu nos seus escritos, como é que vocês vão crer nas minhas palavras? O Senhor Jesus dizendo, crer na palavra dele que ele estava dizendo. Mas olha o que ele disse aqui, o versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, ou seja, a pessoa vem dizendo que ela não foi enviada, mas ela vem por ela mesma, a esse aceitareis. Então, quando o Senhor Jesus, ele não estava recebendo a glória de homens, mas estava glorificando a Deus, o Pai, eles não estavam querendo ouvir. Mas quando uma pessoa vem glorificando a si mesma, essa pessoa, ela tem aceitação. A esse aceitareis. Porque o ser humano, naquela época, estava fazendo isso. E hoje não é diferente. Muitas pessoas não querem aceitar a palavra de Deus, nem receber o Senhor Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador. Querem crer em muitos homens filósofos, mas não querem crer no Senhor Jesus que veio glorificar a Deus, o Pai. E aí, o Senhor Jesus utilizou estas palavras aqui no versículo 39. Presta bem atenção aqui para você poder entender. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu entendimento. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Observando o texto aqui em português, de uma leitura rápida que você fizer, você vai pensar que o Senhor Jesus aqui está no modo imperativo dizendo que é para nós examinarmos as Escrituras, mas não é isso. Apesar de haver muitos intérpretes e muitos comentaristas bíblicos dando apoio a que o Senhor Jesus estava aqui, mandando, ordenando de forma imperativa examinar as Escrituras, mas não é isso que está sendo dito aqui no texto. Como assim? Eu vou te explicar. A palavra examinais aqui, ela foi conjugada. Aí você vai entender.
Quando o Senhor Jesus falou aqui que era para crer nos escritos de Moisés, e eles não estavam crendo, porque se vós cresceis, em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui o Senhor Jesus estava mostrando que as pessoas elas não teriam salvação nem vida eterna porque estavam lendo as Escrituras. Porque eles estavam lendo, mas não estavam tendo o conhecimento correto a respeito dela. Aqui aparece o que nós chamamos de pronome. Aqui, aqueles pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui ele está oculto. É o sujeito. Vamos lá. Quem é o sujeito aqui? Você vai entender. Vamos conjugar? Eu examinais. Deu certo? Não. Tu examinais as Escrituras. Também não deu certo. Ele examinais as Escrituras. Também não deu certo. Nós examinais as Escrituras. O certo seria nós examinamos. Então agora, vós examinais. Essa é a parte, ó. E a sua palavra não permanece em vós. Vós, coloca aqui, ó, para você poder entender. Esse pronome está oculto. Vós examinais as Escrituras. Aí o Senhor Jesus está dizendo, para você poder entender o texto. Por que eles examinavam as Escrituras? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Observa que o Senhor Jesus começa com o vós aqui, mesmo ele não aparecendo, e ele continua, porque vós, dando a explicação para o povo. Ó, examinais, cuidais. Aqui, ó, pronome vós. Então, vamos lá. Vós examinais as Escrituras. E por que eles examinavam as Escrituras? Porque vós cuidais, porque vocês acreditam, porque vocês pensam ter nelas a vida eterna. Agora o Senhor Jesus disse a respeito do que as Escrituras falavam dele. E são elas que de mim testificam, ou seja, dão testemunho. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Então, não use esse texto para dizer assim, o Senhor Jesus mandou, ordenou, falou de forma imperativa que devemos examinar as Escrituras. Não use esse texto para isso, porque não foi isso que ele disse aqui. O que ele disse é que as pessoas estavam examinando as Escrituras achando que eles teriam vida eterna porque estavam lendo e memorizando ela em seus corações. Mas, na verdade, as Escrituras foram escritas, elas foram feitas para quê? Para dar testemunho, dar testemunho de quem? De Cristo. Aqui é o Senhor Jesus falando. Ele disse que aqueles que não estavam crendo nos escritos de Moisés, que, na verdade, estavam falando dele, porque se vós cresse em Moisés, crereis em mim. Por quê? Porque de mim escreveu ele. Então o Senhor Jesus está dizendo que Moisés escreveu a respeito dele e eles não estavam entendendo. Por quê? Por haver feito somente a leitura, mas não entendendo que as Escrituras apontavam para o Mashiach, que estava ali diante deles, que é o Senhor Jesus. Então não podemos usar esse texto para dizer que o Senhor Jesus mandou examinar as Escrituras. Aqui o Senhor Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que o povo examinava as Escrituras achando que este exame das Escrituras traria vida eterna para eles. A religião ela faz isso. Continue lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo os escritos, lendo a Torá, que naquela época não tinha a Bíblia completa, né? Só tinha a Torá e os livros proféticos que chamamos de Tanakh, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança. E eles estavam acreditando que esta leitura, esta memorização, aprendizado, fariam deles pessoas salvas, teriam a vida eterna. Mas, na verdade, as Escrituras estavam apontando para a vinda do Senhor Jesus e essas pessoas não estavam recebendo o Senhor Jesus. E ele disse, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, o Senhor Jesus não dava testemunho de si mesmo como alguém que surgiu. Pelo contrário,
mas o Pai que o enviou. Olha aqui, ó. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O próprio João falou do Senhor Jesus. Ó, vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Nós temos que entender que Deus, o Pai, enviou o Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus, o Pai, não desceria aqui. Então, ele enviou o Senhor Jesus para fazer esta obra, para nos levar até Deus, o Pai. O Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quer chegar até Deus? O Senhor Jesus é o caminho. Você está sem a vida, não sabe como ter a vida eterna. O Senhor Jesus disse: ele é o caminho e a verdade e a vida. Está na mentira? Sai da mentira. O Senhor Jesus é a verdade. Agora, podemos ter conhecimento das Escrituras, podemos buscar, podemos examinar, mas aqui não é o texto que diz que devemos examinar. Quero que fique bem claro isso. Por exemplo, conferimos Oséias capítulo 4, versículo 6. O que diz lá? Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento sobre quem? Sobre Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então você vê aqui que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento sobre quem? Sobre Deus. Vamos continuar a leitura sobre a importância do conhecimento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 21. Aqui, ó. Examinai tudo, retende o bem. Então, você tem que examinar, procurar entender, ouvir, procurar ter o entendimento de tudo. E aí, de tudo, você vai tirar o bem, o que é bom. O que é mal, você vai jogar fora. Porque abstende-vos de toda aparência do mal. Se aquilo ali tem aparência de mal, se aquilo dali tem a forma de mal, você se afasta daquilo. Paulo não mandou você, nem eu, estarmos brigando com a tentação. Pelo contrário, é fugir dela, é nos afastar dela. É aquilo ali você vê o mal, tem a aparência, tem a feição do mal. Aquilo ali é mal, você fuja, você se afaste, abstende-vos, se afaste. Esta é a recomendação da palavra de Deus. Mas você vai ver textos que também nos mostram sobre examinar. Você encontra, por exemplo, aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Olha aqui, ó. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, as Sagradas Escrituras, elas vão levar o ser humano à perfeição. Para isso temos as Escrituras. A perfeição é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso paradigma, nosso modelo. E através das Escrituras, nós conhecemos a Cristo Jesus por meio da fé para alcançar e ter a salvação, para alcançar a salvação. Então, essa salvação está em Cristo Jesus. É pela fé que nós chegaremos até lá. E a Escritura Sagrada vai nos apresentar o caminho, que é o Senhor Jesus e os seus conselhos para chegarmos a esta perfeição. Então, você vê aqui que as Escrituras, elas nos dão instrução. Redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, é importante
esta forma de buscar o conhecimento, estudar a palavra de Deus. Vamos ver mais textos. Lembrando novamente que esse texto que eu li é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Vamos agora para outro texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 15. Medita estas coisas. Meditar é você estar ali pensando profundamente, ali naquele estudo, ficar ali pensando naquela palavra de dia, de noite. Você ali está querendo buscar o conhecimento e aquilo vai trazer a você uma reflexão. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você tem o conhecimento da Sagrada Escritura, você coloca ele em prática, ele faz parte da sua vida. Então, através desse conhecimento, você tem a capacitação de Deus para poder passar para as outras pessoas. Mas primeiro você tem que aprender o correto, para depois passar para as outras pessoas este conhecimento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. É a palavra de daqui, que é dita pelos didáscalos, pelos mestres, pelos instrutores. Os instrutores ensinam a doutrina. Então, ensinamento, doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, persevera aqui na doutrina, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, as escrituras sagradas, elas, quando você as pratica, você salva a você, porque ela foi colocada para quê? O que nós lemos? Para nos instruir em justiça, para que conheçamos a Cristo e pela fé alcancemos a salvação. Te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, e quem escuta a palavra de Deus para praticar também será salvo, porque ela aponta para Cristo e mostra os mandamentos de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem o mandamento de Deus o Pai no Antigo Testamento e continua os vendo através do Senhor Jesus no Novo Testamento, que falou nos Evangelhos e que continuou inspirando as pessoas através do seu Espírito Santo no restante do Novo Testamento. Então, você tem a Bíblia em 66 livros nos instruindo, mas temos também o livro de Salmos nos convidando os salmistas, inspirados por Deus, a buscar a palavra de Deus. Vejamos. Livro de Salmos, número 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então, o que é meditação? É quando nós estamos pensando profundamente, estamos analisando, estamos refletindo sobre aquela palavra. Verso 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço, ou seja, desprezo, todo falso caminho. Aborrecer tanto significa desprezar, como também significa odiar. Então, todo falso caminho, porque o falso caminho te leva a uma falsa verdade, uma falsa salvação. E o Senhor Jesus é a verdade, é o verdadeiro caminho. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tá bom? Aqui, ó. Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui está a verdade na palavra de Deus. Vamos ver outro texto sobre como é importante a meditação na palavra de Deus. Livro de Salmos, Salmo número 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Deus devemos meditar, refletir, buscar o entendimento, o estudo na lei do Senhor e meditar nisso de dia e de noite. Então, não há tempo. Só de dia ou só de noite. Não. Em todo o tempo, seja de dia, seja de noite, você medita, você reflete sobre a palavra de Deus. Que no momento que você precisar de uma orientação, sabendo a Sagrada Escritura, você tem a meditação, você tem a reflexão, você tem a orientação de Deus. Como lemos lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ela foi feita para nos instruir em justiça. Então, por isso é importante ter o conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, mas estude a Bíblia, porque somente lendo algumas passagens serão para você algo
que você não terá um entendimento de fácil acesso. Será algo obscuro, será algo oculto, porque terá um entendimento que ainda não foi revelado a você, mas através do estudo você poderá entender a palavra de Deus. Estude com pessoas espirituais, não estude com pessoas que já morreram na fé, que tratam a letra como algo comum, porque a palavra de Deus não é comum. Paulo diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Você precisa entender a palavra de Deus porque ela é espiritual. Ela foi dada a inspiração pela parte de Deus. Você leu lá, toda a escritura divinamente inspirada. Ela foi inspirada por Deus. O que é divinamente? Deus. Então, Deus inspirou a escritura para que os homens santos de Deus as escrevessem. Então, as escrituras foram escritas por homens, mas que foram inspirados por Deus. O Espírito de Deus falou através deles. E esta palavra que ele falou, eles escreveram. Então você conferiu lá que João 5,39, o Senhor Jesus não está ordenando para examinar as Escrituras, mas estava dizendo que eles acreditavam que por estar meditando na palavra, como você viu aqui os versículos no livro de Salmos, eles alcançariam a salvação por essa meditação constante na palavra. Mas que meditação era esta? Que eles não estavam entendendo que a própria palavra estava falando sobre a vinda dele. E eles rejeitaram o Senhor Jesus, então eles não estavam entendendo nada da palavra. Por isso, muitas pessoas leem, mas não entendem. Então, o conselho que eu dou é estude a palavra de Deus com pessoas espirituais, com pessoas que buscam a Deus e que têm o conhecimento das coisas sagradas, das coisas santas de Deus. Então, forte abraço, fica com Deus e muito obrigado pela sua participação aqui neste vídeo. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.